Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. Temos bastantes assuntos, para a gente abordar no vídeo de hoje. Vamos começar pela contratação do Flamengo. Reforço do Flamengo é o Zico, né? Tá aí. Precisava tanto de um cara para ser reserva do Arrascaeta, agora o Arrascaeta vai ser reserva dele. Zico reforça ali o Flamengo, ele é contratado de fato, pelo Flamengo. Acho muito legal ter o Zico de volta com essa conexão ao clube de fato, Ele vai ter ali, a sua tarefa, como o chefe da delegação do Flamengo na Copa do Mundo, no Mundial aí de clubes, e também vai participar institucionalmente do clube, usando a sua imagem ali, como a propaganda, Flá TV, enfim. Acho legal. Não gostaria de ver o Zico trabalhando diretamente no aspecto de resultados esportivos e tendo ali, não acho legal, com gestões, não acho legal, mas nesse, indo por esse caminho, mais ali da imagem dele e tal, e trazer, por mais que ele seja ali um senhor de 72 anos, mas ele tá nativa, cara. Ele tá nativo, ele trabalha lá no Japão, ele tem lá os seus trabalhos, e no Flamengo ele foi muito distanciado, já nos últimos anos e tal, então ele vai aí retornando pro Flamengo, tem o seu contrato ali, Um conselheiro apenas não concordou. Qual é, conselheiro? Tá zoando, pô, é importante ter ali a imagem do Zico. Se puder inscrevê-lo para jogar, é importante. Ele, dá para bater uma faltinha dentro da meia-lua. Não precisa de tanta força assim na meia-lua, só para uma chapada ali por cima da barreira, Então é importante. Então tá aí, o Zico vai ser um rosto que a gente vai ver mais e tem que ser visto mais, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de Flamengo. Então o Zico tá contratado pelo clube. Falando até no Mundial, que o Zico vai chefiar, como é que a gente tem sido, como sociedade, tão ansiosa, E como tem tido reflexos, E a gente vê os resultados estão no nosso dia a dia, Dessa ansiedade. Ontem, o Danilo, cara, foi perguntado no intervalo do jogo sobre seleção brasileira, algo que assim, não tem nada a ver, o cara tá jogando um jogo pela Copa do Brasil, a concentração dele é jogo pela Copa do Brasil. Você ser perguntado sobre seleção no intervalo, ele deu uma resposta falando que a importância é 0 ou menor. Mas naquele momento não tem importância nenhuma. E no final do jogo, como a gente está criando o hábito sempre de perguntar sobre algo que vai vir ainda, Não necessariamente é o mais próximo evento, mas sempre. Ele foi perguntado sobre Mundial de Clubes. E aí o Danilo falou o seguinte: eu nem sei as cidades que a gente joga. Realmente não consigo pensar muito à frente. O calendário e as obrigações são muito mais importantes. Sei nem quando a gente viaja. Cara, tá superdimensionando uma parada que, sinceramente, ainda tá por vir. Então, assim, cara, pergunta de agora, pô. Não pergunta do que vai vir pela frente, enfim. Além disso, o José Boto, falando em calendário e perguntada mais à frente, também foi perguntado sobre contratações. E aí, nessa resposta do José Boto, tem alguns pontos importantes para a gente debater aqui. O primeiro é de que havia, até do próprio José Boto, ele queria planejar o elenco com um elenco um pouquinho mais enxuto, Não ter um elenco tão grande assim, trabalhar com menos jogadores e tal. Só que, dentro do futebol brasileiro, esse elenco um pouco mais enxuto, ele é extremamente arriscado, porque existe aqui um contratempo, que ele se chama calendário. Não é só o contratempo, ele também é um adversário. O calendário, ele é um impeditivo para você ter um elenco muito enxuto, porque você pode sofrer baixas ao longo das competições e o seu risco aumentar de você perder essa competitividade por não ter, um elenco com muitas possibilidades. O Flamengo vai contratar. Tem agora duas janelas, Tem a janela agora que vai anteceder o Super Mundial, uma janela especial, e tem a janela característica de julho. O José Boto não deixou claro que as contratações, para qual janela, se vai ser a primeira ou essa segunda que a gente vai ter no meio do ano. Mas, de qualquer forma, o que o José Boto adiantou, e é importante, é o processo da contratação, pelo visto, já está muito bem encaminhado. Segundo palavras do José Boto, vai abrir uma janela de 1 a 10 de junho, para as equipes que vão ao Mundial, e depois vai haver a janela normal de inverno. Só deixar aqui para os torcedores que o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado.
Temos os alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que se venham o mais rápido possível, para se juntarem a nós e fazerem um elenco ainda mais forte. Aí, obviamente, depois o Boto completa, né? Sabemos exatamente o que queremos, já estamos em negociação com esses jogadores, queremos qualquer nome ventilado, etc., prejudica e tal. É importante você só ter já, né? Porque se começar a mirar na data, vai ter aquele famoso prazo, aí nem sempre você pode ter sucesso. Então já está ali, agora tem as negociações que precisam ser feitas, mas segundo o José Boto, o Flamengo já tem. Fala-se muito de um atacante pelo lado, né, um ponta, de um meio-campista, né, além do Jorginho. O Jorginho é a parte, né, o Jorginho não está sendo considerado nisso, porque a gente já sabe do todo como é que está o trâmite do Jorginho, é uma questão ali do Jorginho aceitar, assinar e jogar no Flamengo. Só que tem uma consideração que é importante, né? Essa montagem do elenco. Dentro do ideal é aquilo, só que o futebol brasileiro tem algo que prejudica. Dentro do ideal é o titular, né? O reserva, que briga diretamente com o titular, e a terceira opção, normalmente dentro de um mundo ideal, no ideal é um jovem jogador da base, mas que já esteja capacitado, né, para quem saiba suprir e fazer os seus jogos. Então ali você teria por posição, falar de uma forma bem crua, assim, seriam 33, vamos dizer assim, né, uma para cada posição, tal, zagueiros, aí, enfim, mas mais ou menos por aí. O problema é o seguinte. Vamos trazer, por exemplo, a lateral esquerda do Flamengo. A lateral esquerda, ela dificilmente não vai sofrer esse efeito colateral. No caso da lateral esquerda do Flamengo, não tem essa. Na lateral esquerda tem Vinha, tem Alexandre e tem Ayrton Lucas. O que acontece no caso desse? Vamos imaginar que o Vinha é só uma suposição, tá? Ele é o terceiro reserva. Então tem lá Ayrton Lucas, tem Alexandre e o Vinha é o terceiro reserva. O Vinha, como o Alexandre e o Ayrton Lucas, qualquer um, eles poderiam ser titulares de 17 dos 19 clubes que tem para jogar, tirando já o Flamengo. Então ele seria titular. Acontece e ganharia um salário muito parecido com o que recebe ali no Flamengo, porque os clubes contratariam eles, né, iam pagar. Acontece que, no caso, o atleta fica incomodado por ser a terceira opção, quando ele tem um status como esse, que qualquer um desses três tem, e o empresário do atleta fala assim, não, peraí, se é para o jogador aqui ser o reserva do reserva, que ele seria terceiro, então ele vai ser titular em outro. E aí já cria-se ali um movimento que, cara, um ali, o outro, você vai, o elenco vai. Então por isso até, alguns diretores, técnicos também preferem um elenco mais curtinho e que a terceira opção, né, alguns até a segunda, mas na terceira opção, seja um jogador de base. Porque o jogador da base vai ter, dependendo até da sua projeção, o empresário também vai falar, a gente passa isso pelo Flamengo. Passa pelo Flamengo. O cara, quando não é opção, o empresário já começa, né, para querer, né, situá-los para jogar, faz parte da carreira de qualquer atleta, e é normal. E sabe que fica meio esquisito. Então prefere até da base, porque, em aspas, caberia, né, acolheria essa terceira opção. Então é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, na montagem de elenco, sobre até o aspecto de gestão de grupo. Falando até sobre essa parte mais de gestão de clube, passa muito pelo jogo de ontem do Flamengo, né? O Flamengo venceu bem, o Botafogo, 4-2 e tal. Alguns garotos puderam jogar, retornaram, né? O Lohan pôde retornar ali, teve ali 2 finalizações e tal. O Felipe, com jogadores ali do time titular, né, do elenco principal ali, botou a Cebolinha jogando mais por dentro, fixando a permanência ali do Michel pelo lado esquerdo, com isso eles jogaram até juntos. O Juninho, que no segundo tempo jogou, mas aí jogou aberto pelo lado, pois teve a permanência do Pedro, e o Arrascaeta entrou ali cerca de 20 minutos, jogou, então ficou aquele sem posição, e o Juninho acabou precisando atuar ali pelo lado esquerdo. De qualquer forma, pôde rodar ali uma galera, podemos ver ali o João, né, jogando na defesa, o Varela jogando pelo lado direito, Varela, que vai ser o lateral do Flamengo contra o Palmeiras, fez uma partida muito, muito positiva, né? O Cunha tendo lá os seus minutos na Copa do Brasil, e aos poucos ali ele tendo para observar Danilo novamente jogando, enfim, o elenco e rodando ali esse elenco. O próximo confronto agora é contra o Palmeiras, é um jogo muito importante, né, nesse turno para o Campeonato Brasileiro, só não é o jogo mais importante do Flamengo, pois o Flamengo tem a caráter decisivo, né, o jogo contra o Táchira, que é aquele jogo para falar, realmente, ó, nós estamos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Se não houvesse esse jogo,
era o jogo do Palmeiras, sem sombra de dúvidas, que é um jogo muito importante, que moralmente, eu vou falar sobre isso, tá aí, um bom tempo pra gente falar. Vai ser um jogo que vão querer, independentemente do desempenho, o resultado final, decretar algo. Mas aí a gente fala no outro vídeo. Vamos fazer isso, vamos combinar assim. Vai ter um decreto, um veredito, mas dependendo do resultado. Mas depois a gente fala, tá? Grande abraço, tamo junto. A gente vai se vendo por aqui. Deixa aí o seu like, deixa sua curtida e valeu!